Olá, estou de volta e agora com um vídeo que é mais a minha cara. Bora falar sobre espiritualidade e, sobretudo, sobre mediunidade? É um do foco. Eu tenho PhD, MBA em mediunidade, de tantos cursos que eu fiz? Não. Das experiências que eu tive desde criança mesmo. Muitos falam que a criança, por ter ainda aquele corpo sutil mais leve, é propensa a ter essa mediunidade mais escancarada, mais aguçada, a ter os seus amiguinhos invisíveis e ter uma sensibilidade maior. Mas no meu caso, eu não diria que era apenas uma sensibilidade maior, era tudo muito escancarado mesmo. Eu via pessoas que logo sumiam, e depois descrevi essas pessoas e de fato elas já tinham partido dessas para melhor ou pior, né? Não sei. Eu vivia desmaiando e enquanto a minha mãe ia atrás do vinagre para meter no meu nariz. Enquanto isso eu me via toda formosa caminhando por lugares diversos, passeando. Lembro de uma vez em que eu estava em um lugar cheio de quadros conversando com um senhor de barba. E o que eu conversava? Não sei. O cheiro de vinagre no meu nariz era tão grande e fazia eu voltar dessas projeções, né? Até hoje eu tenho trauma de cheiro de vinagre. Eu já cheguei até mesmo a, também num episódio de desmaio, me ver caída no chão. Eu aqui, em espírito, e meu corpo lá, todo jogado. Eu sabia exatamente o que meus colegas preocupados falavam. Eu via meu professor do colégio me pegando no colo. Eu via absolutamente tudo, só que eu estava fora do corpo. Isso tirando as coisas que eu sabia com antecedência, as mentiras que eu descobria e ainda descubro sem ninguém falar nada. E tantas outras coisas que eu não entendia o que significava. Hoje eu estou tendo o maior ato de coragem da minha vida, que é de ligar essa câmera e compartilhar dessas experiências que muitos dirão que é bizarra ou loucura total, né? Só que eu sofri muito durante a minha vida tentando entender algumas coisas e eu ainda tento entender tantas outras coisas. E a verdade é que neste processo eu já levei muitas quedas. Eu já tentei fugir disso por diversas vezes. Eu abri meu campo espiritual ainda mais em trabalhos mediúnicos sem um mínimo de preparo para isso. E dessa forma, aprendi que mediunidade não é um dom, e sim um compromisso extremamente sério. Ser médium não é conversar com mentores de luz e receber as melhores orientações. Sim, essa parte é magnífica, sem dúvida. Só que a partir do momento em que você tem essa energia, essa capacidade de ver e conversar com seus mentores, você também tem a visão e o ouvido espiritual para ver e ouvir o que não é elevado. E diga-se de passagem, neste planeta de provas e expiações, o espiritual é composto principalmente pelo que não é elevado. E eu posso garantir, gente, não é nada agradável ter essas visões. Ser médium é se conectar e transmitir com energia de amor e cura por alguém que precisa, mas da mesma forma que você consegue doar essa energia com intenção, se você não tiver preparo e um bom equilíbrio, você se torna esponja, absorvendo absolutamente tudo o que vem dos outros e sem conseguir fazer o filtro necessário. Eu lembro que quando comecei a fazer um curso de espiritismo dentro da doutrina kardecista, praticamente ainda na adolescência, o que eu mais ouvia: tem que se fazer a reforma íntima. E sempre que nos deparamos com livros e conteúdos que falam sobre a mediunidade, é batido sempre na tecla da necessidade da elevação moral do médium.
E admito que eu não compreendia muito sobre isso. Bom, reforma íntima. Eu não bebia, não fumava, não era do tipo de balada, sair por aí. Na verdade, eu sempre detestei essas bagunças todas. Eu não ficava com ninguém, não gostava dessa farra tão natural da juventude. Então eu achava que a minha reforma íntima já era completa, eu já era perfeita. Bom, elevação moral. Então quer dizer que para ser médium eu tinha que estar no nível de Chico Xavier, de Jesus Cristo? Então Deus deveria só dar a mediunidade para quem já fosse elevado, né? Não era o caso aqui. E nem o caso por aí. Vemos cada médium por aí que, por Deus, né? De elevação moral não tem absolutamente nada. E hoje, depois de passar por muitas quedas, muitas depressões, síndrome do pânico, dores intensas e inexplicáveis pelo corpo, cansaço fora do normal e tantas outras coisas relativamente comum em quem tem uma mediunidade mais aflorada, eu consigo entender realmente o que quer dizer reforma íntima e elevação moral. Não quer dizer uma exigência de ser perfeito para poder ser médium, e sim uma necessidade de vigilância maior dos seus pensamentos, dos seus sentimentos e suas condutas, para que não apenas a mediunidade, mas a sua vida como um todo possa ser equilibrada. Primeiro, reforma íntima não significa somente mudar posturas, não pecar, como diriam meus irmãos evangélicos. Reforma íntima é muito além disso, é um olhar amoroso sobre si mesmo. E você consegue fazer isso? E aí? É curar traumas, limpar sujeiras emocionais que muitas vezes ficam impregnados ao nosso redor e nosso campo espiritual, e nem notamos isso. É saber lidar com situações do dia a dia, com seus problemas, porque a verdade é, sempre teremos problemas, mas saber lidar com seus problemas com discernimento e sabedoria. É ter humildade até mesmo para reconhecer quando somos falhos, quando devemos parar, ceder, o quando devemos nos retirar de situações e ambientes. Tudo isso é reforma íntima. É uma outra visão sobre você e também sobre o mundo. Quando se fala tanto em reforma íntima e elevação moral, está muito além de hábitos, sabe? Fazer certo ou que o mundo julgue errado, beber ou não beber, fumar ou não fumar, está na energia que se emana. Lógico que, a depender de suas condutas, de suas escolhas, a sua energia vai ser naturalmente vibratoriamente baixa. Às vezes, no externo, tudo pode parecer perfeito, mas por dentro, a gente engana o mundo com determinadas posturas, mas a nossa energia, essa ninguém engana. E todo médium tem o dever de estar consciente a respeito de sua própria energia. Reforma íntima e elevação moral nada mais significa que mantenha a sua vibração energética alta. Por quê? Porque o maior segredo para tratar um processo obsessivo é estar com a vibração alta. Um obsessor, ele vibra nesta frequência aqui, ó. Ele só vai te atingir se vocês dois estiverem no mesmo patamar vibratório. E ressalto, eu disse patamar vibratório, que é bem diferente de patamar moral. Você pode estar num patamar moral e de conhecimento acima do obsessor. Porém, se você vibrar raiva, mágoas, medos, inseguranças, você vai estar no patamar vibratório equivalente.
por correspondência, aquele obsessor vai conseguir acessar o seu campo e conseguir te influenciar ou até mesmo sugar a tua energia, te atingir de alguma forma, porque as energias estão baixas e equivalentes. É assim que funciona o processo obsessivo. É por isso que todo médium precisa vigiar constantemente, porque nós somos constantemente alvos desses espíritos. Não necessariamente por mais intenções desse espírito em si, mas por ser mais fácil se comunicar e pegar a energia de um médium que tem por natureza um ectoplasma maior do que por uma pessoa que não tem uma mediunidade mais aflorada. Sempre ouvi uma frase que dizia: se você vai viajar para um país estrangeiro, você vai preferir se comunicar com alguém que não fala a sua língua ou com alguém que te compreenda? É o mesmo caso da mediunidade. Tendo essa energia mais expansiva e até mesmo sendo mais fácil qualquer tipo de comunicação ser através de você, esse obsessor, eu vou chamar de obsessor, mas pode ser um espírito sofredor. Ele vai se aproximar mais de um médium que tem esse ectoplasma maior, tem mais essa energia. E ele vai se sentir sugado com queda de energia e até mesmo doenças. Agora, se ele estiver em alta vibração, essa energia, essa vibração vai servir como um verdadeiro escudo que impedirá essa interferência externa. Por isso que vemos muitas pessoas boas em processos obsessivos, porque a bondade humana não é suficiente para se ter proteção espiritual. Sabe, a gente escuta muito que tem que ser bom, tem que fazer o bem para o outro, que a espiritualidade gosta e protege pessoas assim. Mas não basta fazer o bem. Tem que se sentir bem consigo mesmo, com o mundo, tem que vibrar coisas positivas. Muitas vezes fazemos o bem, somos caridosos, mas a nossa alma é autopunitiva, sabe? Então não há uma proteção espiritual porque o seu campo vibratório vibra baixo, na mesma linha correspondente àquele espírito sofredor ou obsessor que se alimenta disso, precisa dessa baixa vibração para te influenciar. E isso eu vou repetir muito nos meus vídeos. Você pode ser bom, acolher os necessitados, estar sempre pronto para ajudar. E fazer isso de forma amorosa mesmo. Ter amor, perdoar, maravilha. Porém, isso não significa que você tem uma alta vibração. Afinal, apesar de todas essas nobres atitudes, como estão os teus sentimentos mais secretos? Sente medo? Insegurança? Campo aberto total. Obsessor, olha, algo fácil, tá? Independente das atitudes, o que você vibra. Sabe, você consegue se abraçar e se acolher? Ou na maioria das vezes você ama mais o outro do que a si mesmo? Como estão as tuas feridas do passado? Consegue lidar com isso de boa? Ou melhor, é melhor nem falar sobre isso, né? A gente nem lembra, o passado ficou para trás, mas diz isso somente para esconder o quanto aquilo ainda te incomoda, o quanto aquela ferida ainda está aberta, apenas tampada, sabe? Temos uma ilusão de que isso a gente vê até mesmo em muitas casas espíritas e espiritualistas, de que basta fazer o bem. Não, não basta fazer o bem. Você tem que, acima do fazer, você tem que se sentir bem, vibratoriamente falando. Sabe? Você consegue compreender que mais do que atitudes nobres, a vibração ela é composta por sentimentos
e também por um olhar consciente sobre a vida como um todo. Amar e fazer o bem ao outro não é sinônimo de vibrar na frequência do amor. E o mesmo ocorre em relação a trabalhos espirituais. Gente, vocês não imaginam o quanto isso é sério e exige total responsabilidade. Não dá para simplesmente ser jogado dentro de um trabalho espiritual porque você tem uma mediunidade mais aflorada. Isso é muito comum de acontecer por aí. Sabe, tem que ter preparo, tem que saber ao menos um pouco sobre como funciona o mundo espiritual, da condução energética, tem que ter um dirigente consciente também de tudo isso. Trabalhar sem preparo significa dizer: estou aberto para todos os tipos de processos obsessivos. Por quê? Bom, vamos lá. Você está em um trabalho de desobsessão espiritual. Você sente uma angústia, teve uma visão relacionada ao trabalho em si. Porque é normal, dentro de um trabalho espiritual, a gente pegar esses tipos de energias muitas vezes. Pode ser tanto da pessoa assistida, que está em tratamento, como do espírito, algum espírito obsessor, sofredor, que acompanha essas pessoas. Então, dentro de um trabalho, você acaba captando esse tipo de energia. E se você não souber se livrar disso, você puxa essas energias para você. Além disso, em um trabalho espiritual, você está muitas vezes tentando ajudar alguém que sofre por um problema espiritual. Aquele irmãozinho que está atrapalhando, se for alguém que simplesmente precisa de luz, de energia, ele pode ser facilmente resgatado. Mas se for o inimigo da pessoa, muitas vezes de encarnações passadas, ou um trabalho feito direcionado a essa pessoa, você, neste trabalho, está atrapalhando o trabalho espiritual daquele obsessor. E sabe o que acontece? Você se torna alvo daquele espírito. Afinal, a luz incomoda as trevas. Ao sair deste trabalho espiritual, que muitas vezes tem sim uma proteção espiritual, muitas vezes, né? Deveriam ser todas as vezes, sim, né? Mas, todavia, essa não é a realidade, infelizmente. Tem muitos lugares que não têm preparo nenhum para desenvolver esse tipo de trabalho. Em outros vídeos também eu quero falar sobre isso, até mesmo a respeito de algumas experiências que eu já tive. Então, você está dentro de um trabalho espiritual, você sai de lá, naquele trabalho. É feito sim uma limpeza, tudo está direitinho. Aí você chega em casa, tropeça no cachorro e chuta o cachorro. Gente, não vão fazer isso, pelo amor de Deus, né? Vocês vão se ver comigo. Ou o ônibus atrás e você começa a xingar. Percebe? A sua vibração está como? Aqui embaixo. E quando a vibração abaixa, quem está aqui também, acontece o quê? Quem está em sintonia, aquele espírito que você está atrapalhando no trabalho, sabe? Você está atrapalhando ele de perturbar aquela pessoa, não tá? A pessoa está procurando assistência, está tirando o espírito de perto dele, está se protegendo. E você aqui, ó, trabalhando com a sua falta de vigilância, está no mesmo nível energético dele. Então, o seu campo está aberto para as influências desse espírito. Então, você provavelmente também sofrerá o processo obsessivo vindo dele, tá? Porque você está simplesmente em sintonia. Como médium trabalhador, você acaba ficando mais suscetível a ataques espirituais pela sua energia, que o médium por si acaba já atraindo mais isso,
e também porque você está ajudando pessoas a se livrarem deste processo. Então, se não houver vigilância de sua parte, você se torna alvo desses ataques. Se não vigiar, vai sofrer influência sim, tá? Nem tudo fica dentro do campo, daquele lugar que foi feito o trabalho, tá? Isso é muito importante frisar. Nem tudo se resolve em um único momento. Se você não mantiver a sua vibração alta através dos pensamentos, orações, da sua elevação, da sua conscientização quanto aos seus sentimentos, suas condutas, você virará um alvo de obsessores. Isso é muito importante frisar. E quanto mais você desenvolve, mais trabalha mediunicamente, mais o seu campo se expande e mais suscetível você fica em relação a essas vivências espirituais, se não vigiar. E aí vem um outro desafio da mediunidade: ter discernimento para conseguir gerir as comunicações que recebe. São de espíritos elevados? Espíritos zombeteiros que se passam por mentores? Sim, existe isso. Não sabia não? Tá? Tem muitas religiões assim que confunde muito isso também, tá? Ou será que aquilo que você está ouvindo é do assistido? De quem que é as comunicações que você recebe? Você tem discernimento para conseguir distinguir isso? Palavras bonitas não necessariamente significam espíritos elevados, tá? Pensa nisso. E você só vai conseguir ter esse discernimento no momento em que se vigiar. Novamente a palavra vigiar aqui. No momento em que você pegar a sua mediunidade, ver toda e qualquer comunicação espiritual como algo sério que precisa ser analisado, sabe? Tudo aquilo que a gente recebe mediunicamente tem que ser analisado. Eu recebi uma palavra linda. Tá, espíritos obsessores confundem, manipulam através de palavras bonitas, tá? E é muito comum médium ser vítimas de espíritos zombeteiros que se passam por espíritos de luz. Então é necessário sim questionar e questionar o tempo todo sobre isso. Se você escuta os seus mentores que só te diz coisas maravilhosas, vigia. Mentor que é mentor te enche de encarcadas, puxões de orelha. Não espere o mentor te pegar no colo e ficar cantando cançãozinha de ninar pra você, tá? Isso não acontece. Mentor no chat GPT em que você é um ser absoluto, cheio de razão, que merece um pedestal, sabe? Você está sempre certo, tem razão. Mentor não faz isso. Mentor te coloca na linha, te educa. E para isso eles precisam muitas vezes serem duros. Exatamente para que você não se desvie e não entre no papel de vítima ou de herói, que é também muito perigoso. Mentor não pega a sua mão e te leva para o caminho. Ele te ensina a encontrar o caminho, sempre respeitando o seu próprio caminhar, o seu ritmo, o seu livre-arbítrio. Então, cuidado com mensagens excessivamente amorosas ou grandiosas. Mentor de verdade te educa, e educar às vezes dói. Se a mensagem só massageia o seu ego e te coloca num pedestal, desconfie. Ninguém cresce em cima de um pedestal. E ser médium é saber analisar essas comunicações para não ser presa fácil. E aí, gente, ainda querem ser médiums? Ainda admiram, invejam até mesmo os médiuns mais ostensivos? Por que eu não tenho isso? E aí? Ou será que eu já consegui, só numa prévia,
a fazer você repensar essa ideia de que quer ser um grande médium. Ser enganados como médium é a coisa mais fácil do mundo. Por essa razão, a necessidade de reforma íntima. E muito pé no chão. Sabe, são essenciais para o seu equilíbrio e desenvolvimento. Como eu já disse, mediunidade não é um dom, e sim sinônimo de uma caminhada que exige muita responsabilidade. Eu confesso que eu já tentei fugir desse lugar várias vezes, a minha vida inteira, na verdade. Eu já tentei tirar isso de mim, sabe? Eu já orei muito para Deus, pedindo para Deus tirar a mediunidade de mim. Até que eu percebi que entender este meu processo era fundamental para a minha jornada, para compreender quem eu sou, para o motivo de eu estar encarnada nesta terra, sabe? Sair do papel de vítima e assumir as responsabilidades dessa jornada, com consciência. E hoje, depois de tanto lutar contra a mediunidade, de ter essa mediunidade como vilã, eu posso ter a oportunidade de ter essa mediunidade como ferramenta de evolução espiritual. Porque foi através dela que eu consegui compreender tantas coisas, sabe? Não através da boca de pessoas que não sabem nada a meu respeito, mas sim através de visões, de sentir, sabe? De ver o mundo com uma amplitude que eu acho que poucas pessoas conseguem entender até mesmo este processo. Então, nessa próxima etapa deste canal, depois de um tempo de pausa para voltar ao equilíbrio, eu vou focar nas minhas experiências, tanto espirituais, como também da realidade da minha vida dentro do espectro autista. Olha o desafio! E de como isso tudo eu aprendi com as dificuldades que essas condições me deram e como levar ao autodesenvolvimento, sabe? Dizem que a vida é corpo, alma e espírito, e eu vou fazer aqui algumas metáforas, algumas ligações. Corpo, mente e espírito. Nessa etapa do meu canal, eu vou focar como espírito a questão da mediunidade, de como hoje eu vejo a espiritualidade como um todo. Na mente, eu quero descrever como funciona a minha mente atípica. Autismo, TDAH, altas habilidades, o combo de neurodivergência completo, gente. Tudo caiu aqui em mim, né? E no corpo eu quero fazer a metáfora de ensinar como sobreviver ao mundo tendo essas características, sabe? Descrever a minha mente, a minha parte espiritual e a minha experiência concreta. O que eu aprendi de fato, tendo todas as condições. Eu não tive ninguém para me ensinar, eu quebrei a cara muitas vezes. E quem sabe agora eu seja o seu canal de aprendizado, né? Para vocês que vivem os mesmos desafios que eu vivi. Se me perguntassem até pouco tempo atrás se eu gostava de ser médium e autista, a resposta seria não. Talvez, na verdade, se me desse a opção de escolha hoje, talvez eu escolheria ser normal. Por ser mais fácil e menos doloroso. Mas com certeza que eu fosse normal, eu não teria tanta bagagem para compartilhar. Os meus vídeos, eles não terão tons vitimistas, mas terão muito pé no chão, terão a realidade e muito aprendizado também. Eu vou mostrar a todos os caminhos que aprendi a encontrar para sobreviver ao caos deste planeta. Tudo sem floreios, com a realidade de alguém que, enfim, está descobrindo o seu propósito. Eu aprendi na marra que quando a gente atinge essa paz de espírito, que não é zen, é consciência, o inimigo simplesmente perde o alvo. Ele não tem onde acertar se você não vibra na mesma frequência que ele.
Então, o meu objetivo aqui é este: te ajudar a construir o seu próprio escudo de paz através do autoconhecimento. Se eu já capinei o mato desta trilha, que o meu aprendizado encurte agora o seu caminhar. Eu capinei todo o mato para que você possa caminhar de forma mais livre e sem tantos obstáculos. Então, venham comigo nesta nova fase em que eu explicarei sobre energia, sobre plano espiritual, sobre vidas passadas e também vou detalhar sobre as dificuldades de funcionar de uma forma diferente, numa mente autista. Quer entrar nesta mente? Olha, é confusa, mas ao mesmo tempo extraordinária. Vamos comigo então nesta jornada? Vou querer só compartilhar essas experiências e mostrar o que para mim foi um aprendizado muitas vezes em dor, mas quem sabe para vocês que têm as mesmas condições que eu, as mesmas particularidades que eu, quem sabe eu possa auxiliar de alguma forma a ser um caminho mais rápido e mais fácil de lidar. Me acompanhe então.